Vamos torcer para que não tenha nenhum. Consegui colocar a barra lateral aqui, né? Que eu não gostava dela aqui embaixo. Consegui mudar ela para a esquerda aqui para ficar parecido com o que eu usava. E a gente vai falar hoje do caso 2 da equação de Laplace. É bem parecido com o caso 1, a única diferença é que a gente vai mudar uma fronteira. Vocês lembram que a gente ia fazer um rodízio, não era isso? A gente ia pegar um retângulo e a gente ia pegar o quê? Ia pegar as fronteiras e íamos fazer um rodízio. Então, o caso hoje, é o caso 2 da equação de Laplace, eu vou deixar o quê? Na aula passada, a gente pegou aquela fronteira aqui do lado, a gente tinha um retângulo assim, né? A gente pegou essa fronteira aqui diferente de zero, né? A gente chamou essa fronteira aqui, o x ele estava fixado no a, né? O x fixava no x igual a, e a gente deixava o y variar de zero até b. Então, aqui a gente chamou essa função aqui, acho que foi f1 de y, né? Essa f1 de y aqui era exatamente a função quando o x valia a, fixo, né? E o y valia ele mesmo, né? Ou seja, estava livre para poder valer qualquer coisa. A gente chamou isso aqui de f1. Hoje a gente vai fazer essa outra fronteira aqui, ó. Outra fronteira aqui. E aqui o eixo do x. O que muda é que agora o y ele vai estar fixado no b e o x ele vai estar livre para ficar entre 0 e a. Então a função que vai assumir aqui, ó, vai ser quem? Vai ser eu vou chamar de g1, vai depender de x. Essa g1 nada mais é do que o u, o x livre e o y fixado no b. Beleza? Então, eu vou deixar essa função aqui não nula hoje, é o caso 2, e vou zerar as outras, né? Vou zerar essa e vou zerar essa. E vamos ver onde que nos leva. Então, nosso segundo problema será considerar... Opa, aqui tem um errinho aqui, né? Aqui, né? Na verdade, não é y, não, né? Um x, né? G1 de x, beleza? Na digitação, não nula. E as demais fronteiras nula. Matematicamente, como é que fica esse problema? Aqui eu desenhei o problema, coloquei o retângulo aqui para a gente ver, tá vendo? Eu peguei essa aqui não nula, tá vendo essa aqui do lado de cima. Então, essa aqui é a minha G1. O x está livre para variar entre 0 e a. E o y varia, e o y está fixo aqui no b, na altura b, tá vendo? A segunda coordenada aqui é o y, ela está fixa. E aí eu estou zerando essa aqui, que a gente considerou diferente de zero no caso 1, estou zerando essa aqui e estou zerando essa aqui. Então, 3 fronteiras nula, que é exatamente o que está escrito aqui, ó. Tá vendo? Essa fronteira aqui, se o laser funcionasse, mas o laser não quer funcionar, é essa fronteira e essa fronteira. Beleza? Essas 3 fronteiras aqui é nula e essa aqui diferente de zero. Então, esse é nosso problema 2. Então, logicamente, eu vou usar novamente o método. A gente vai cansar de ver isso, né? No curso todo, é o método de separação de variáveis que a gente vai estar utilizando. Então, assim como nos demais casos anteriores, vamos utilizar o método de separação de variáveis, que fala o seguinte: eu vou pegar a minha função u, depende de duas variáveis, vou chamar uma função dependendo somente de x, vezes outra função que depende somente de y. Logicamente, para mim substituir na equação de Laplace, eu vou derivar duas vezes em relação a x, parcialmente, vou derivar duas vezes em relação a y, parcialmente, igualar a zero. Vou pegar isso, vou substituir nessa equação, e vou chegar nesse sistema aqui. Vou separar x de y. Novamente, aqui está vendo que eu voltei para o menos lambda? Lembra que no caso anterior eu coloquei lambda positivo, né? Por que eu voltei aqui para menos lambda? A gente vai ver o motivo agora. Porque possivelmente a gente vai ter duas condições inicial agora em x e não em y, como era no caso 1. Lembra que a gente precisa de duas condições na EDO de segunda ordem para utilizar o problema de Dirichlet lá do início. Então, aqui, possivelmente, eu estou utilizando menos lambda, porque eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar essa EDO em x aqui, ó, para ficar parecido com o caso de Dirichlet, para poder aproveitar contas que a gente já tinha feito. E se eu utilizasse o y, eu ia ter somente uma condição em y, e aí
não iria dar certo, né? Para usar o mesmo caso do problema de Dirichlet. Então, aqui eu vou ter duas EDO de segunda ordem do mesmo jeito, uma em X, outra em Y. Novamente, a gente vai bifurcar isso aqui, nesse caso 2 aqui, ó. Ele vai ter, novamente, vou bifurcar num problema A e num problema, o caso 2 vai bifurcar num problema A e num problema B. Esse problema A aqui vai ser em X e esse problema B aqui em Y. Tranquilo até aí? Só repeteco, né? Eu inicialmente falei com o Yuri, com o Denival, que isso aí era uma repetição, basicamente, da aula anterior. Exatamente. Só vai mudar a solução final, vocês vão ver que vai mudar. Lembra que no caso anterior a gente teve solução com seno hiperbólico na variável x e cosseno. Foi cosseno? Cosseno na variável y, né? Aqui possivelmente a gente vai ter, não sei, de cabeça, né? Mas possivelmente vai trocar alguma coisa, né? Ou seja, a solução ela não vai ser exatamente igual, porque as funções hiperbólicas elas não são iguais às trigonométricas. Então, o que vai mudar vai ser isso, porque a gente está mudando o problema também, né? A nossa fronteira agora ela muda, ela é não nula aqui desse lado, tá vendo? Aquele desenho da aula passada, onde a gente tinha uma espécie de uma. Lembra do exemplo que tinha espécie de uma. Como é que eu chamo isso? De uma. A função primeiro, que dava tipo um bico assim, né? E aí ela ia zerando nas outras partes. Nesse caso aqui, ó, ela tinha alguma coisa aqui, ó, diferente de zero. E aí, nesses casos aqui, ela zeraria aqui, né? A superfície, ela ficou alguma coisa e aqui vindo para cima, né? Então, aqui possivelmente vai inverter. Agora vai ser alguma coisa aqui nesse sentido. Aí vai zerar para cá, vai zerar para cá, vai zerar para cá. E aí vai ser diferente de zero aqui nessa fronteira azul, né? Então, possivelmente a superfície ela vai mudar a solução geral. Então, vamos lá para os nossos problemas. Então, eu vou ter um problema A do problema 2. Tá vendo que é exatamente o problema em X? Por que o problema em X? Porque eu tenho duas condições iniciais para usar em X, tá vendo? O que significa o U de 0y? O U de 0y é x de 0 vezes o y de y. Isso aqui tem que ser zero. Então, como isso aqui não pode ser zero, então sobrou para esse. E, novamente, como você tem o U de AY sendo o x de A vezes o y de y, sendo zero, como esse aqui não pode ser zero, então sobrou para o x de A ser zero. Então, tem duas condições. Tá vendo? Quem faz o papel, lembra que o x ele varia entre 0 e A, né? Então, esse Azinho aqui, ele faz o papel do L. Lá do problema inicial, que era o comprimento da barra, não era? Então, esse problema aqui, ó, ele é exatamente o mesmo problema, a gente vai ver na frente, né? Exatamente o mesmo problema da equação do calor com as condições de Dirichlet. Beleza? Só a gente está trocando aqui quem? Está trocando o X, o A por L, tá vendo? O A por L. E o problema 2, que é esse problema aqui, ó. O problema 2, que é esse, em Y, né? Aí esse menos aqui pode cortar, né? Quando você pega esse menos aqui, ó, pode cortar com esse menos. Então vai ficar Y, duas linhas de Y, igual. Esse aqui vai passar para o outro lado lá multiplicando. Depois você traz ele para cá subtraindo, igual a zero, né? Então, deu exatamente esse problema aqui, ó. Problema B, tá vendo? Um negativo aqui. Você passou para o outro lado, né? E a condição inicial que eu tenho para ele é só essa, né? O de x0 é exatamente quem? O x de x vezes o y de 0. Como esse aqui não pode ser zero, porque senão zeraria a solução geral, então sobrou para esse aqui ser zero. Tá vendo a condição dele? Então, nós temos dois problemas. O problema A é em x, do problema 2. Por que eu chamo de problema 2? Porque é o caso 2, beleza? Lá eu chamei de problema 1 porque era o caso 1, aquela fronteira do lado direito. Depois eu vou chamar de problema 3 aqui do lado esquerdo, e embaixo, ali no chão, no eixo x, eu vou chamar de problema 4. Para a gente fazer as três soluções, o 1, o 2, o 3 e o 4. Depois a gente soma todas elas para ter o problema geral, beleza? Então, hoje nós estamos trabalhando com essa aqui, ó. Tranquilo? Marcos chegando, bom dia, Marcos. Então, vamos lá. Nós estamos no início ainda, Marcos. Estamos falando a respeito do... Estamos definindo o problema, na verdade, a gente não começou a resolver. Nós vamos começar a resolver agora o problema A
né, que é o problema em X. Observe que ele é exatamente o mesmo problema da equação do calor, com as condições de Dirichlet, né, com condições de fronteiras homogêneas. O único valor que a gente tinha lá que dava solução não nula era o lambda maior do que zero, e a gente viu que esse lambda ele tinha que ser exatamente o alfa ao quadrado, que vale exatamente esse valor aqui, ó. E a solução era dada por uma constante que multiplicava o seno de nπx sobre L. Tá vendo que esse camarada aqui está exatamente no lugar do L, lá da equação do calor. Ficou clara essa parte? A solução para x? Ou seja, ele não precisa repetir a conta, porque o problema é o mesmo, né? Ou seja, o lambda igual a zero não ia ter solução, o lambda negativo também não ia ter solução. Então, o único valor que ia ter solução é esse aqui, onde o seno zerava nos múltiplos 180, e o valor do alfa L o alfa L lá tinha que ser nπ, né? Nesse caso aqui, o alfa A tem que ser nπ, então significa que o alfa tem que ser nπ sobre A. Então, é exatamente esse aqui, ó. Como ele está ao quadrado, então n ao quadrado, π ao quadrado sobre A ao quadrado. Beleza? Transportando o problema da equação do calor para esse caso aqui. Agora, eu já sei qual que é o valor de lambda que eu devo utilizar nessa equação 2 aqui. Tá vendo que tem um lambda aqui, ó? Na equação 2. Ó, no problema B do problema 2. Então, eu já vou direto ao ponto. Eu sei que o único que tem solução não nula em x é esse lambda. Então, logicamente, eu vou utilizar o mesmo lambda para saber qual que é a solução em y. Para poder multiplicar as duas, né? Porque o u é a multiplicação do x de x vezes o y de y. Bom, então o problema B vai ficar dessa maneira. Ou seja, esse camarada aqui é o lambda, tá vendo? Do problema. Aí eu vou ter uma equação característica do mesmo jeito. Esse pessoal vai passar para o outro lado, não vai? Opa. Fez um risco aqui sem querer. A resposta aqui é bem mais lenta, viu? Então, eu tenho... Esse camarada vai passar para o outro lado. Então, se ele está negativo desse lado, ele vai para o outro lado positivo. Como ele está ao quadrado, como você extrai as raízes, né? Esse 2 aqui vai cortar com a raiz. Então, eu vou ter duas raízes, o quê? Reais, né? Outra negativa. Eu vou ter um R1 como sendo nπ sobre A e um R2 como sendo menos nπ sobre A. Tranquilo? Tem duas raízes. A solução, nesse caso, são exponenciais, que a gente viu que podemos transportar para cosseno hiperbólico e para seno hiperbólico, não é isso? Ó, então, eu tenho uma exponencial, uma constante vezes a exponencial. Tá vendo? Essa aqui é a raiz, é o R1. Tá vendo? Esse aqui é o R1 vezes y. E elevado, né? As soluções eram do tipo R1y. Era assim, né? R2y. A variável que eu estou usando aqui é y. O R1 e o R2, esse C1 e esse C2 aqui eu estou chamando de HN e N. Estou seguindo o alfabeto, né? G, H, I, e aí vai, né? Aqui eu tenho a outra raiz negativa, tá vendo? A outra raiz negativa aqui, ó. Que é o R2. Então eu tenho o R1, tenho o R2. Você pode transportar isso aqui, tá vendo que eu chamei de outras constantes, J e K. Por que J e K? Porque se você pegar esse Jn, na verdade, é a soma desse Hn mais o In, e esse Kn que aparece ali é a subtração deles. Se você fizer essa conta aqui, você vai ver que essa expressão aqui é exatamente igual a essa aqui, colocando, logicamente, a definição de cosseno hiperbólico. Cosseno hiperbólico é o quê? Cosseno, só lembrando aqui, cosseno hiperbólico de alguma coisa, de t, é e elevado a t mais e elevado a menos t sobre 2. E o seno hiperbólico é e elevado a t menos e elevado a menos t sobre 2. Logicamente, no lugar desse t, você vai colocar essa coisa feia aqui, né? No lugar do t aqui. Tranquilo? Só para ficar mais fácil a anotação aqui, coloquei o t. Mas fazendo essa conta, vocês vão ver que essa expressão é exatamente igual a essa. Por que eu fiz isso? Para poder substituir a condição inicial. Vocês lembram que o y de 0 lá era 0? Era a única condição que a gente tinha no problema... Opa, acho que é aqui, né? No problema B, aqui, ó, o y de 0 é 0, tá vendo? Então, essa condição aqui, ó, tá vendo a mãozinha aí? Essa condição aqui é que eu vou utilizar agora. Opa, passei demais. Aqui, ó.
Então, vamos lá. Como o y de 0 é 0, eu vou colocar 0 no lugar do y, né? Então, vamos lá. Colocando 0 aqui, ó, vai ficar cosseno hiperbólico de 0. A gente sabe que isso aqui vale 1. E o seno hiperbólico de 0 vale 0. Se o seno hiperbólico de 0 vale 0, então esse kn aqui ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser diferente de 0, não pode? Porque multiplicando vai dar 0. Como isso aqui vale 1, o único jeito dessa soma dar 0, né? Que tem que dar 0, é igual a 0, é se isso aqui for sacrificado. Isso aqui tem que ser 0. Né? Porque alguma coisa vezes 1, se for diferente de 0, vai ficar diferente de 0, não vai? Então, o único jeito é se o JN for... Não, Jornal Nacional, não. Se o JN for sacrificado, beleza? Então, se o JN é sacrificado, então significa que você perdeu essa parte toda aqui da solução em Y. Então, a solução ficou só essa parte aqui, tá vendo? Que eu escrevi ela aqui, ó. Tranquilo? Então, essa aqui é a solução em Y do problema B do problema 2. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar as duas, né? As duas não nulas que eu encontrei. É exatamente o que eu chamei de U2 aqui, ó. O que é o 2? O 2 eu vou juntar as duas partes. Quem que é o LM, né? O LM é exatamente a multiplicação das duas constantes que fez com que eu tinha solução em X diferente de 0 e solução em Y diferente de 0. Aí, observe que agora eu vou ter solução em X trigonométrica, tá vendo? Seno. E solução hiperbólica em Y. Lembra que no caso que a gente viu na aula passada era o contrário, né? O seno hiperbólico era a solução em X e a solução em Y, acho que era cosseno de Y. Era cosseno, não lembro. Era cosseno ou seno, mas era a solução em Y, não era? Então, é diferente a solução. Por mais que é parecida, né? Mas é diferente. Agora, logicamente, falta determinar esse coeficiente LM. E aí eu vou usar o fato da fronteira não nula, né? Lembra do G1, que a gente não utilizou ela ainda? Ou seja, eu vou colocar B no lugar do Y. Se eu coloco B no lugar do Y na solução, ó, se eu troco esse camarada aqui por B, ó, B, coloco B aqui, ó, vai ficar, essa coisa aqui vai ficar um número, não vai? Ó, seno hiperbólico, isso aqui fica um número. Porque NPB sobre A e B são as dimensões do retângulo, beleza? É o lado, os dois lados do retângulo. Então, são números. N é número, π também é número, então, isso aqui, o seno hiperbólico de um número é número. O Ln é coeficiente, e aqui, logicamente, o x ele ficou sendo o x mesmo, né? Mantém aqui, ó. Tranquilo? Não troquei, né? Eu coloquei x no lugar do... Ou seja, essa função aqui, esse somatório aqui, é alguma coisa que depende somente de x. E aí, como é o seno, ó, para vocês verem, isso aqui é esse coeficiente todo aqui que tá, esse under brace aqui, ó, essa, como é que é o nome disso? Essa chave virada para cima, ela é um coeficiente, é um número. Esse número, ele é esse número todo aqui, ó, ele é exatamente o coeficiente da série de Fourier do seno. Por que é do seno? De acordo com a definição que a gente viu lá do série de Fourier, o coeficiente ele teria que variar, nesse caso aqui, entre menos A e A, não era isso? O coeficiente era 1 sobre L e tal, né? Aqui no caso seria 1 sobre A, variando de menos A até A. Aí eu teria que pegar uma extensão ímpar dessa G. Beleza? Quando eu pego uma extensão ímpar dessa G, aí o que vai acontecer? Vai ficar uma ímpar vezes o seno que é ímpar, o resultado vai dar par, e aí vai ficar duas vezes só de 0 até A. De 0 até A, eu tenho a função G original, a G1, né? Original. Tá vendo? De 0 até A, eu volto com a G1 original. Então, essa coisa toda aqui, ó, é 2 sobre A, duas vezes 1 sobre A, integral de 0 até A, G1 vezes esse seno. Esse número aqui, ele pode passar para lá dividindo, não pode? Para poder isolar o Ln. Então, como é que isola o Ln? 2 dividido por A, né? Que já estava aqui, 1 sobre, né? Como se fosse 1 sobre isso aqui, ó. Passou para o outro lado lá dividindo. 2 sobre A já existia aqui, né? Vezes essa integral. Então, dessa forma que a gente calcula o coeficiente. Ele é bem parecido com o outro, né? Que a gente obteve na aula passada. E aí, a gente já está em condição de resolver um exemplo. Por quê? Porque a gente já sabe como é que é a solução
e a gente já sabe como é que calcula o coeficiente dessa solução. Então, aqui eu tenho a minha EDP, né, que é o problema de Dirichlet no retângulo. Nesse caso aqui, eu peguei um retângulo, acho que tem um desenho aqui embaixo, melhor do que o que eu vou desenhar. Aqui, ó. Ou seja, deixa eu subir mais um pouquinho aqui para poder pegar todo mundo. Ó, esse aqui é o eixo X, esse aqui é o eixo Y. O Y, ele varia, tá vendo? Ó, o X, ele varia de 0 até 3, tá vendo? Começa de 0, o X varia de 0 até 3, 0 até 3. E o Y varia de 0 até 2, tá vendo? Esse camarada que aparece aqui é o Y, né? O 2 aqui, ó. Então, as dimensões do retângulo é o quê? É 2 para Y e 3 para X. E aí, o que acontece? Essa fronteira aqui é a fronteira não nula, tá vendo? Essa fronteira aqui, ó, é a fronteira não nula. Tá vendo que ela vai valer exatamente quando o X varia entre 0 e 1, ó, 0 e 1. O X varia entre 0 e 1, eu vou ter exatamente esse pedaço aqui, ó. O que significa esse pedaço aqui? Isso significa a função 2x. É como se fosse assim, ó, para colocar no plano para vocês enxergarem melhor. Quando o X varia entre 0 e 1, vou pegar maiorzinho aqui, vai ser 2x. Então, aqui vai ser 2. Depois, quando o x estiver entre 1 e 3, então vai ser 3 menos x. Então, na emenda aqui, ó, quando o x valer 1, vai ser 3 menos 1 vai dar 2, e aqui vai ter uma reta decrescente assim. Opa. Aqui, ó, bate exatamente no 3. Beleza? Quando o x for 3, 3 menos 3 dá 0. Então, essa função aqui, essa outra parte aqui, ó, é exatamente quando o x varia entre 1 e 3 aqui, ó. Nessa perspectiva. Então, eu tenho essa fronteira aqui não nula, tranquilo? E as outras fronteiras, tá vendo aqui no chão, ó? Todas elas valem 0. Então, eu quero descobrir como que é a superfície, como é que é a superfície que cobre isso aqui, né? Não sei como é que é a superfície, mas a minha função U de x, y, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma superfície que vai depender de cada ponto x, y que você pega aqui no retângulo, beleza? Eu vou ter uma imagem dessa minha U. Então, vamos lá. Esse é o meu problema, zerou as outras fronteiras, tá vendo? E essa aqui é a única diferente de 0, né? As dimensões do retângulo estão aqui, beleza? Eu sei que o A vale 3, o B vale 2. E aí, agora é só colocar como é que fala? Na solução. Então, a minha U, se quiser colocar aqui o 2, para ficar igual à teoria, minha U2 de XY é igual ao LM, aqui, NPX sobre... Esse aqui é o A da história lá da fórmula. Esse aqui é o A, tá vendo? Lá da história. Tá vendo? Aqui eu tenho o seno, o trigonométrico em x, o hiperbólico em y, e o coeficiente é 2 sobre A. Esse aqui é o A lá da história, da fórmula. Aqui ia ficar seno hiperbólico de... aqui é... Esse 2 que aparece aqui é o B, né? BNP sobre A, né? Lá da fórmula tem o 2 e o 3, beleza? Aqui a integral de 0 até 3, porque a integral em x, beleza? 0 até 3. Essa função aqui vai ser a minha G1, que foi dado lá para vocês, o seno de npx sobre 3. Só que essa integral aqui ela tem que ser quebrada em duas. Por quê? Porque você tem que fazer a integral de 0 até 1 para usar 2x, né? Vezes o seno de npx sobre 3. Depois, mais a integral de 1 até 3 para usar aquela outra parte, 3 menos x, que multiplica o seno. Beleza? Para poder resolver o coeficiente. Tem que usar essas duas integrações por partes aqui, né? Chama isso aqui de U, isso aqui de dv e tal. Essas integrais, vocês têm dúvida de como fazer isso? Mais ou menos? Mais ou menos. Na aula de 2020, eu acho que eu resolvi no canal também, deve ter algumas questões resolvidas passo a passo. Mas isso aqui é integração por partes. Você chama isso aqui de U, isso aqui de dv. Depois que você costuma resolver uma, as outras são todas iguais. Só vai mudar os valores finais, né? Mas
por integração por partes uma vez aqui já é suficiente, porque quando você faz o du na outra integral, o du já vai ser constante. E a primitiva, no caso do v, que vai ser um cosseno aqui, né? Menos o cosseno, vezes alguma constante que vai sair para fora, é uma primitiva direta, né? A gente conhece a primitiva direta. Aí, fazendo essas contas aqui, vocês vão chegar nesse valor aqui para LM, tá vendo? Eu vou ter... Observe que aqui eu não consegui colocar... Tá vendo que ficou em função do seno dos múltiplos de 180 dividido por 3, 60, tá vendo? Aqui é os múltiplos do seno de 60, 60, 120, 240, 300. E aqui eu fiquei também com o seno hiperbólico dos múltiplos, tá vendo? De quanto? De 120, tá vendo? 2π sobre 3, 120, né? 2π dá 360, dividido por 3, 120. Então, vai ter um 120, um 240, e depois vai voltar no 60? 60? Os múltiplos 120, né? 120 mais 120 mais 120, e assim vai, né? E aí, eu não consegui uma fórmula fechada, né? De forma que colocasse, por exemplo, uma coisa que oscilava, porque isso aqui, ó, isso aqui, por exemplo, de acordo com o N, vai embora, porque o seno hiperbólico, vocês lembram que o gráfico dele é isso aqui, né? Parece uma cúbica. Essa trigonométrica aqui vai, né? Porque o seno é uma função que vai e fica entre -1 e 1, né? Então, esse valor aqui, possivelmente, vai ter alguma coisa de raiz de 3 sobre 2, né? Que é o seno de 60 e 120 e tal, né? E os negativos dele. Mas só que não dá para fazer uma periodicidade. Aí, o que acontece? Eu deixei o coeficiente dessa maneira mesmo. E aí, eu escrevi alguns termos para vocês verem o que acontece. O 18 sobre π ao quadrado eu posso tirar para fora da história, né? Porque é constante. E essa parte aqui do coeficiente eu não posso tirar porque ela depende de n, né? De acordo com n valendo 1, valendo 2, valendo 3. Aí, essa parte aqui é a parte do que faz a função, né? A coisa que depende de x e a coisa que depende de y. Para fazer a função de duas variáveis. Então, aqui, por exemplo, você pegou n igual a 1. O primeiro camarada aqui é 60. 60, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. 1 ao quadrado aqui não vai aparecer, porque 1 ao quadrado dá 1. O seno hiperbólico de 2π sobre 3, é um número, né? Aqui, colocando n igual a 1, né? Aqui vai ficar dessa maneira. Colocando n igual a 1, vai ficar dessa maneira. Então, esse aqui é o primeiro termo da minha soma. Quando você faz o segundo termo aqui, o que vai acontecer? Ó? Aí você pulou para 120, né? Porque o seno de 120, ele continua sendo raiz de 3 sobre 2, né? Mas só que agora tem um n ao quadrado, né? Como é 2 ao quadrado, então aqui tem um 4, né? Que é 2 ao quadrado. Então, por isso ficou esse 8 aqui, ó. Tranquilo? Aqui ficou o seno hiperbólico, colocando 2 vezes 2 aqui, deu 4. Aqui coloquei 2 no lugar do n e assim vai. O próximo vai ficar negativo, tá vendo que vai ficar negativo o próximo? Por quê? Porque agora o seno ele caiu cá para baixo, né? Ele estava lá em cima, agora o seno caiu aqui para... Ele estava aqui e aqui, né? 60, 120. Agora ele caiu aqui para 240, né? Então, se ele caiu para 240, é menos raiz de 3 sobre 2. Olha aqui no eixo do y, né? O seno. Então, agora ele ficou negativo. Esse camarada aqui, ó, agora, como n é... Cadê? Como n... Ah, uma coisa interessante. Tá vendo que do n igual a 2 eu pulei para o n igual a 4? Por quê? Ó, quando n for 3, dá múltiplo de 180 aqui, tá vendo? Quando n é 3, dá exatamente o seno de π. Não dá? Ou seja, n igual a 3, zera tudo. Tranquilo? O n igual a 3 vai zerar por causa desse seno aqui, ó. Concorda? Que vai dar seno de 180? Aí pulou para o seno igual a 4. O seno igual a 4, ó. O n igual a 4. Como o n é igual a 4, aí eu pulei o 240 e eu fui para o 300 aqui, né? Então, aqui continuou negativo, aí ficou raiz de 3 sobre 2 negativo vezes 1 sobre 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, né? Que tem um n ao quadrado aqui, ó. Tranquilo? Então, esse 2 vezes 16, por isso ficou esse 32 aqui, ó. Coloquei 4 no lugar do n, coloquei 4 no lugar do n, e assim vai. Então, escrevi alguns termos, escrevi o n igual a 5 também. E, por fim, eu desenhei lá no GeoGebra a minha expressão, tá vendo? Para a superfície.
Bem interessante aqui, ó, para vocês observarem, ó. Vamos colocar aqui, ó. Essa fronteira aqui, ó, esse aqui é o eixo do X, esse aqui é o eixo do Y. Então, significa que eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 aqui nessa dimensão, né? O Y é 2. E aqui eu vou ter o lado maior dele, que é 3. Quadrado, ó, um retângulo, de lado 2 e 3. Observe que isso aqui zerou, essa fronteira aqui zerou, essa fronteira zerou e essa fronteira zerou. A única que não zerou seria essa aqui, ó. Tá vendo que isso aqui vai simular exatamente aquela função, né? Que esse camarada aqui era 2x até mais ou menos no 1. E depois ele vale 3 menos x, que é essa parte aqui, ó. De 1 até 3, né? De 1 até 3 aqui. Tá vendo que ele simula essa outra parte. Então, a superfície ela vai fazendo isso aqui, ó. Beleza? Esse aqui é o gráfico. Logicamente, o que interessa para a gente seria só o pessoal desse retângulo aqui, né? Essa outra parte aqui não tem nada a ver com a história, não. Só que eu não consegui retirar da figura, né? Mas o que me interessa mesmo é essa superfície aqui, ó, de como que a minha função, tá vendo? Essa aqui é a minha imagem, né? Ou seja, a minha função u de x, y, é essa superfície aqui, ó, que tá acima do meu plano aqui, do meu retângulo aqui no chão, né? Que seria a minha área o meu domínio da função u de x, y, né? Essa função aqui está definida no retângulo. Tranquilo, a aula de hoje? Tranquilo, você começa, pega um pirulito, coloca na boca da criança e no final tira. Mas não foi tão. Como é que fala? Não teve nada de diferente na aula de hoje, Não, teve? não, tranquilo, foi suave, muito Foi bem. suave, né? Beleza, mas mesmo assim gerou dúvida na aula de hoje? É todas, né? É sempre. Todas. Eu vou ficar feliz o dia que tem uma aula que você falar assim, não, entendi tudo hoje, não teve dúvida, não. Mas eu sei que você fala isso brincando, né? Ou É não? verdade. Não é verdade, porque o que mais a gente tem na vida, né, são as dúvidas. Então, quando você começa a tirar uma dúvida aqui, que você está começando a aprender. É a questão do desequilíbrio, né? Tipo assim, a vida da gente tá desequilibrada o tempo todo, né? A gente fica procurando o equilíbrio, significa. Mas a pessoa fala que a questão do equilíbrio significa morte também, né? Não é bom, não, né? Buscar essa questão do equilíbrio, não. Porque quando você não tem inquietação nenhuma, diz que tá morto, né? Então, é melhor ter as dúvidas, né? Deixa isso para eles. Para a gente, não. Meio doido mesmo. Beleza, então, gente, temos algum tempinho ainda. Tem alguma dúvida que queira tirar de questões do trabalho? Vocês viram que o trabalho está bem pequenininho, né? Cobrei só uma questão de pontual, né? De cada. Tá pequeno, não tá? Deixa. Aí eu acho que vocês vão. Não mexe, não. Mas eu acho que tá bem menor o trabalho, sim. A questão do número de questão. Só continha top. Olha o Yuri falando. Beleza, então, gente. Vamos caçar o rango, né? Aí agora vamos fazer, ainda dá tempo. Já fazer. É, Uma questão da 3. Como é que é? Ah, tá. Uma questão da 3. Deixa eu ver o que ele falou aqui. Cadê as mensagens? Tá. Ah, dá 3 páginas de resposta. Tem hora que a conta fica um pouquinho grandinha, né? Mas aí o que acontece? É que quando você pega o automatismo para poder resolver esse tipo de questão, de integração por partes, fica bem mais rápido, porque as primitivas sempre vai envolver o quê? Funções trigonométricas vezes polinômio, digamos. Ou talvez, se colocar uma trigonométrica vezes uma trigonométrica, por exemplo, aí você tem que ficar ligado naquelas fórmulas lá do cálculo, né? A multiplicação de seno por seno, quando que zera, né? Quando que não zera, ou de seno por cosseno, né? Porque a sua função f de x, ela não precisa necessariamente ser polinômio, né? Ela pode ser uma trigonométrica também.
Exatamente, as integrais, porque a única conta que você tem que fazer é o cálculo do coeficiente, né? Pra poder, porque a solução ela já está pronta. Você não precisa deduzir a fórmula de novo da solução, né? Você identifica o problema, você sabe qual é a solução do problema. Mas para poder você ter a solução geral, você precisa calcular o coeficiente. E aí que vem a parte da conta, né? Não tem jeito, porque vai depender da função, né? Que está na fronteira. Então, cada questão é diferente por causa disso. E Comportamento. depois soma tudo, né? Para fazer a geral. E nós vamos fazer geral na última aula. Ah, tranquilo. Nós vamos pegar os 4 casos diferentes de zero. Vamos somar as 4 soluções que a gente encontrou. Eu estou fazendo um caso por aula, né? Nessa semana, na quinta-feira, a gente vai fazer o caso 3. Na segunda-feira da semana que vem, o caso 4. E a gente encerra na quarta da semana que vem, no caso, com o caso geral. Quarta não, quinta, né? Terça e quinta da semana que vem, a gente faz o caso 4 e o caso geral. Imagina as folhas que não vai dar para cada um. É, o caso geral realmente fica grande, porque tem que calcular 4 coeficientes, né? É como se fosse 4 questões em uma só. Beleza, então, gente. Fiquem com Deus. Bom dia para todo mundo. Até a gente vai se falando aí. Se tiver alguma dúvida, pode deixar no. Eu estou sem computador, mas o telefone está funcionando ainda. Tranquilo, então. Então, vamos à bucha. Até mais. Vamos à busca tranquilo. Até mais. William, Marcos, Denivaldo, Yuri. Fica com Deus.